Isso, aleluia. Nós queremos agradecer a Deus pelo que Deus tem feito, pelo que Deus tem hoje, culto de quarta-feira, culto voltado para a oração, culto voltado para um ensino mais prático da palavra, né? E eu quero compartilhar com o irmão, com os irmãos, no livro de Gênesis, se você puder abrir a sua Bíblia aí, os irmãos da mídia vão nos auxiliar. Gênesis capítulo 12, versículo 1, versículo 2. Gênesis 12. Gênesis 12. Isso. Gênesis 12, verso 1. Nós estamos vivendo esse ano, há uma declaração profética que é o ano do recomeço. Nós estamos e precisamos voltar às origens daquilo que entendemos que como igreja muitas das vezes esquecemos ou temos a tendência de nos esquecermos. Então, domingo eu estava dizendo sobre o vocabulário perverso, que é uma cultura do inferno. E nós precisamos viver a cultura dos céus. Nós precisamos viver essa cultura dos céus. Gênesis capítulo 12, versículo 1, fala sobre o chamado de Abraão, né? E ele diz assim, versículo 1: Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei, olha, de ti um grande povo, e te abençoarei e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3. Abençoarei, diga assim, abençoarei os que te abençoarem. Diga, os que te abençoarem. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Por teu intermédio, Deus dizendo a Abraão: abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Passo, irmão, passo. Irmãos, no Antigo Testamento, na lei, como era a obediência? A obediência era quando alguém pecava, alguém errava, e para ter o perdão do pecado, ele tinha que oferecer um animal, uma carne estranha. Ele comprava aquilo, levava para o sacerdote, então era feito todo o processo de perdão, de pedido de perdão e de remissão de pecados através daquele animal. Na nova aliança, Jesus Cristo se ofereceu na cruz do Calvário por nós. Na nova aliança que você vive, que nós vivemos, já não oferecemos mais carne estranha. Mas quem é oferecido no altar de Deus? Eu mesmo, a minha vontade, a minha carne. E às vezes a nossa carne estribucha, quer soltar, quer descer, como dizemos, quer descer da cruz. Mas aqueles que descem da cruz não estão crucificados na cruz, estão pregados na cruz com velcro. E tem muito cristão pregado na cruz com velcro. Nós precisamos ter esse entendimento para vivermos o ano do recomeço. Nós precisamos aprender, escute-me, a ouvir a voz de Deus. Diga assim, eu preciso ouvir e discernir a voz de Deus. Às vezes muitos, eles andam ouvindo a voz de homens, a voz de teólogos, a voz de treinadores de coaching, a voz de pessoas estranhas, mas não ouve a voz de Deus. Mas a Bíblia diz claramente que as ovelhas do aprisco do Senhor, esse sim, escuta a voz e dá ouvido. Irmão, ovelha dá ouvido à voz do pastor. Bode, lobo, quando ouve a voz do pastor, a tendência de um lobo é fugir. Não é se submeter.
Nós precisamos cada dia nos avaliarmos qual voz estamos nos submetendo e qual voz verdadeiramente estamos ouvindo. É a voz do meu bom pastor ou é a voz da minha carne? É a voz do meu bom pastor ou é a voz do adversário, a voz do inimigo? Nós precisamos discernir a voz do Senhor. E para que possamos ter um discernimento de qual voz realmente devemos ouvir, precisamos ser sensíveis e ter um relacionamento com aquele que fala: filho, vem comigo. O Ismael e a Jéssica têm a Belinha. Irmãos, nós podemos, esse espaço aqui está super lotado. Se você falar assim: Isabela, vai ser uma voz qualquer. Sim ou não? Mas se Ismael e Jéssica falar: Isabela, o que ela vai fazer? Ela vai parar e ela vai dizer assim: meu pai e minha mãe estão me chamando. O ouvido dela vai estar sensível à voz do pai e da mãe. Irmãos, nossos ouvidos devem estar sensíveis à voz de Deus para nós. Sabendo que na voz do pai e na voz da mãe, você vai ter amor, você vai ter compreensão, mas também você vai ter disciplina e repreensão. Não pense que na voz do pai somente vai ter aconchego e abraço, mas também vai ter repreensão. E nós temos que nos submeter, voltar a essa essência, ouvir a voz de Deus. Quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, vai para uma terra que indicarei. Ele confiou em Deus. Ele não sabia que terra era, mas ele sabia que o Senhor estará comigo. Ele, com certeza, no íntimo dele, ele dizia isso: o Senhor vai estar comigo. Independente de onde eu ande, de onde eu caminhe, mas o meu Pai vai estar comigo. Irmãos, há momentos na nossa vida que nós duvidamos: será que Deus vai estar conosco nessa caminhada? Será que Deus vai estar conosco nesse empreendimento? Será que Deus vai estar conosco ou comigo nesse momento novo da minha vida? Irmãos, a promessa do Senhor para nós, para a sua vida é essa. E você que está nos assistindo: eis que eu vou estar contigo todos os dias, até a consumação do século. Um pai, quando realmente tem essa aliança, e um filho é obediente, ele tem esse relacionamento com o pai. Irmão, sendo assim, então nós precisamos correr para esse relacionamento, precisamos nos submeter à maneira como que Deus pede que nós voltemos a esse relacionamento. Com o Senhor, irmãos, é fácil nós termos esse relacionamento. A Bíblia diz, mandando para Abraão, no versículo 1 aqui, dizendo o seguinte para ele: olha, deixe a sua terra e deixe a sua família. Irmãos, para termos um relacionamento com Deus, o que nós precisamos deixar? O que nós precisamos abrir mão? Irmãos, às vezes nós queremos fluir no Espírito de Deus, mas nós não deixamos que de fato o Espírito de Deus guie a nossa vida. Nós não abrimos mãos de tempo para ter uma leitura da Bíblia, um tempo de relacionamento com o Senhor, um tempo de adoração ao Senhor, um tempo de gratidão ao Senhor. A Bíblia diz claramente que Deus falou com ele: olha, sai da sua terra e da sua parentela. Então, e diante disso, irmãos, vem a resposta à nossa escolha. O Senhor nos chamou, nós obedecemos, eis-nos aqui. E o que vai ser lá na frente? Qual é a garantia? A garantia, não existe garantia. Não existe garantia. A única garantia de fato que tem para um cristão é essa: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos entender. Sendo assim, irmãos, diante disso daqui, que nós começamos a falar, para nós desenvolver esse relacionamento e ouvir a voz do Senhor, nós precisamos ter algumas questões na nossa vida, algumas coisas que devemos aprender. A primeira coisa é, nós precisamos ter e devemos ter impressão
nós precisamos, Colossenses, desculpa. Vamos ler aqui, olha só, para entendermos melhor o que eu quero dizer. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Coloca aí para nós, Eli, por favor. Colossenses 3, 15. Para ouvir a voz de Deus. Colossenses 3, 15 diz assim: seja a paz de Cristo, o juiz em vosso coração, tendo em vista que foste convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Ô Ellen, você consegue mudar essa versão, por favor? Por favor, tira essa versão e muda para nós, por gentileza. Para nós, então, começarmos a verificar sentimentos do caráter de Deus na nossa vida, Colossenses diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração em Cristo Jesus. Irmãos, diante de uma situação, para mim saber se ou ter discernimento para ouvir a voz de Deus, em primeiro lugar, eu tenho que ter paz no meu coração diante de uma atitude ou de uma decisão que eu vou tomar na minha vida. Se eu tenho paz de Deus, então pode fazer. Eu tenho que ter paz. Tem uma outra coisa que eu tenho na minha vida para ouvir a voz de Deus, essa impressão no meu interior. A Bíblia diz em Coríntios, melhor dizendo, 2 Coríntios 7:10. Olha só, 2 Coríntios 7:10. Vejam que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostram inocentes a esse respeito. Ou seja, ali diz que a tristeza, segundo Deus, produz em nós arrependimento. Se eu tenho paz, e muitas das vezes, em algumas circunstâncias, gera arrependimento na minha vida, pode ter certeza que é Deus me conduzindo para um lugar melhor, aonde que Ele quer me levar. Muitas das vezes essa tristeza vai trazer um peso na nossa vida. Segunda coisa que eu escrevi aqui, irmãos, que nós devemos ter para ouvir e aprender a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos prestar atenção nas circunstâncias. Olha o que diz aqui Provérbios, capítulo 5, versículo 3, 4 e 5. Provérbios 5, 3, 4 e 5. Agora, é interessante que algumas pessoas, principalmente, e aqui eu quero trazer esse contexto para o casamento, imagina só uma pessoa casada, se apaixona por outra pessoa e ela interpreta como se Deus estava dando a ela uma oportunidade de ser feliz. Eu não sei vocês, mas eu estou acompanhando o pastor André nos stories dele no Instagram. Alguém está acompanhando? Está acompanhando, Camila? Irmãos, cada pergunta que as pessoas fazem e cada resposta maravilhosa que ele está dando. Cada resposta maravilhosa. Às vezes a pessoa pode de repente interpretar assim: olha, eu não estou feliz no meu casamento, conheci alguém, então eu vou ser feliz agora. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, e você que está nos assistindo pelas redes sociais, Deus não destrói uma família para fazer outra família. Tire isso da sua cabeça, tire isso do seu coração. Deus não destrói uma família para fazer outra família. Provérbios aqui então, coloca aí para nós por favor, Provérbios capítulo 5, versículo 3. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite. Verso 4. Verso 4. Mas no final é amargo como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Verso 5. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Irmãos, está banalizado um pouco não, né? Está muito banalizado hoje em dia o casamento, no meio principalmente evangélico. Esses dias estava vendo um pastor
ele indo para o terceiro casamento agora. E ele dizendo o seguinte: não, vocês não podem fechar a igreja, nós não vamos, porque a unção, irmãos, a unção está sobre a minha vida. Isso errar é humano, cair é do homem, mas levantar é de Deus. Irmãos, não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. Deus perdoa, mas um pastor que está indo para o segundo, para o terceiro, por 4 casamentos, que Deus tenha misericórdia daqueles que submetem a essas coisas. Que Deus tenha misericórdia. Casamento, irmãos, como diz o pastor Cláudio Duarte, se você quer se separar, ou você morre, ou ela morre. Escolha um dos dois que vai morrer primeiro. Porque em vida, não é assim que as coisas funcionam. Irmão, sendo assim, nós devemos ter cuidado. Outra coisa que nós devemos observar é prestar atenção no que os outros dizem baseado na palavra de Deus. Olha o que diz Mateus capítulo 16, versículo 13, 14, 15, 16 e 17. Deus fala através da sua esposa, do seu esposo. Deus pode falar através dos seus amigos. Deus pode falar através dos seus pastores. Irmãos, Deus fala através dos seus pais. Aqueles que ainda não são casados e que estão na casa dos pais, ou até mesmo aqueles que já casaram e estão fora, Deus pode usar. Agora, cuidado se essa palavra vem de Deus ou não vem de Deus, porque ela tem que ser baseada na palavra de Deus, e a palavra de Deus não erra. Olha o que vemos aqui em Mateus 16, versículo 13, 14 até o 17. Mateus, por favor. Mateus 16, versículo 13. Vamos lá. Mateus 16, 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Jesus fez uma pergunta para os... Irmãos, Jesus fez uma pergunta para quem? Para os discípulos. E o que os discípulos disseram? Olha aqui. Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Quem que disse essas palavras? Quem foi? Irmãos, tem dúvida na sua vida que você vai perguntar a um crente, e esse crente vai te responder coisas que não são provenientes do Espírito de Deus. Tenha cuidado até com respostas e conselhos que você busca dentro da igreja. Aí continuando o texto, olha aqui, continuando o texto. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Continua. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está o quê? No céu. Toda revelação, toda orientação bíblica vem do Espírito de Deus, não vem do achismo do homem. Mas se uma resposta, uma orientação que você buscou, você, para essa resposta estar concretizada, você tem que ter a circunstância, olha só, e você tem que ter paz no seu coração. Você tem que ter circunstância e você tem que ter paz. Por exemplo, você tem um dinheiro para comprar um carro novo, mas você não tem carteira de motorista. Adianta alguma coisa? Não adianta. Você pode ter dinheiro, você pode comprar o carro, mas você vai estar em desobediência, e desobediência é pecado. Você tem a oportunidade na sua vida, na sua mão, mas você não tem a paz e nem você tem aquela circunstância que te garante sucesso, porque para isso você tem que ter primeiro carteira de motorista. Outra coisa que nós devemos ter para ouvir a voz de Deus
Escute só, nós precisamos, Josué capítulo 1, Ellen, Josué capítulo 1, versículo 8, Josué capítulo 1, verso 8. Preste atenção no que a Bíblia diz, irmãos. Nós devemos conhecer a Bíblia. Acompanhando esses irmãos que estão nessa moda agora do Instagram, e pergunta que eu respondo. Alguém perguntou para o pastor Anderson Silva assim, que ele ouviu um dia o pastor dizendo que a irmã não ia para o céu, porque a irmã estava usando brinco e batom, e a irmã estava com um espírito demoníaco de Jezabel na vida dela. E, irmãos, que base bíblica que tem para isso? Eu me lembro que lá em Meloviano uma vez, a Edil Arlington aqui, uma irmã falou que a igreja lá, todas as mulheres estavam com um espírito de rã na vida dela porque usava brinco e batom. Eu fico assim, onde que tem isso na Bíblia? Irmãos, Josué 1:8 diz assim: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quando é que eu serei próspero? Quando é que eu serei bem-sucedido? Quando eu não deixar de falar do livro da lei e de meditar no livro da lei dia e noite. Falar, irmãos. As coisas só vão acontecer se nós começarmos a declarar. Às vezes as coisas estão difíceis, está uma situação, e nós concordamos emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente e até fisicamente com aquela situação. Nós não transformamos o nosso ambiente, e nós só vamos transformar o nosso ambiente quando nós começarmos a declarar a palavra de Deus. Então conheça a Bíblia. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Coloca para nós aí, Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2 e versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Hebreus. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. 2. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Volta lá no versículo 1, por favor. No versículo 1. Há muito tempo Deus nos falou muitas das vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos, irmãos? Dos profetas. Mas e hoje? Deus fala através de quem? Deus fala através de quem? De Jesus. E a Bíblia diz que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo habitou no nosso meio. Deus fala através de profetas? Fala, mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Cuidado com profetas. Porque tem muita profetada. Tem muita profetada. Você quer ouvir a profecia? Irmãos, pegue a Bíblia, ore ao Senhor e peça para que Deus fale com você. O Espírito de Deus habita na sua vida. Deus pode falar, irmãos, através de profeta. Pode, e Deus fala. Mas o profeta que fala, assim diz o Senhor, tem que ter uma vida íntegra, respaldada. Tem que ser crente mesmo. Tem que ser crente. Lutero, irmãos, disse que a consciência dele era escrava da palavra de Deus. Que nós possamos ter e sermos escravos da palavra de Deus. Que nós possamos, Hebreus capítulo 3, versículo 7. Hebreus capítulo 3, abra a sua Bíblia aí, e eles vão colocar aqui para nós.
Hebreus capítulo 3, versículo 7, está escrito assim: assim, como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, versículo 8, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Nós precisamos ouvir e aprender a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, irmãos. Nós precisamos nos submeter à orientação de Deus. Irmãos, ou a Bíblia nos afasta do pecado, ou o pecado vai nos afastar da palavra de Deus dia após dia. Tenhamos cuidado, precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos reconectarmos a voz de Deus, precisamos voltar a ouvir a voz de Deus no nosso meio, precisamos buscar a voz de Deus através dos cânticos, através da palavra de Deus, porque tudo aquilo que não for bíblico, que nós possamos tirar do nosso meio, em nome de Jesus.